Prontinho, agora a gente está aí na página 168. Aí nessa página, a primeira atividade lá no alto é uma atividade que usa reloginhos de papel. Quem tem o livro pode recortar o reloginho lá no final do livro. Tem lá na última página mesmo do livro, tem um reloginho desenhado com os ponteiros. Você pode recortar e montar o relógio, tá? Se você não tem, você pode fazer um reloginho de papel. Ou o mais legal mesmo era se você tivesse um despertador ou um relógio aí assim, que a sua família não usa mais, que dá para você ficar mexendo nele, colocando os ponteiros para frente, para trás, né, para fazer a brincadeira, tá? A sugestão é a seguinte, ó, são duas. Primeiro você dita o horário para uma pessoa, fala, coloca aí 10 horas da manhã. Aí a pessoa tem que colocar os ponteiros marcando 10 horas da manhã. Aí depois essa pessoa fala para você, fala, agora você coloca aí 7 horas da noite. Aí você coloca, tá? E assim você vai vendo se acerta ou não. A segunda sugestão é você colocar um horário no seu relógio e falar assim, ó, finge que passou 3 horas, que horas que vai ser? Aí a pessoa tem que mudar o relógio para avançar 3 horas, né? Ou, ao contrário, finge que esse relógio está adiantado 2 horas. Aí a pessoa tem que atrasar o ponteiro para chegar na hora que você quer, tá? É muito bacana, é muito importante. Se você conseguir fazer essas brincadeiras, se a gente tivesse em sala, a gente faria juntas, né? Mas em casa, veja aí se você consegue fazer com a sua família, tá bom? Eu não consigo ajudar você nesse ponto, né? Vamos aqui no que eu consigo, olha. Desenhe os ponteiros nos relógios dos itens A e B e registre os horários nos relógios digitais dos demais itens, que é o C, D e E, tá? Então, aqui no A e B, você vai fazer o ponteirinho. Aqui está escrito 5 horas da manhã. Então, ponteiro grande no 12 e ponteiro pequeno no 5. Aqui, 16 horas, ponteiro grande no 12, porque não tem minutos, né? Então, ponteiro grande está lá descansando, parou no 12, não tem minutos. E o 16, cadê? Pronto, não sei onde é o 16, só tem até o 12. Então, quando só tem até o 12, você que vai achar o 12. Esse aqui vai valer 13, é como se ele continuasse. 14, 15, 16. O ponteiro pequeno vai estar apontado para o 4, tá? 9 horas da manhã. Então, aqui você vai fazer o 9 antes dos dois pontinhos. 00 aqui. Não tem minuto. 9 horas da manhã. É 9 horas exata. E 9 horas da noite? 9 horas da noite não pode ser igual da manhã. Aqui já é 9, aqui vai ser o quê, então? Vamos ver que número que vai dar no 9 da noite. Volta aqui no reloginho, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, coloca 21, 00. E meio-dia? 12, né? 12, 00, tá? Marina tem um jeito especial de anotar os horários na agenda dela. Ela desenha reloginhos, escreve os horários, veja. Lá, início do trabalho. Olha que a Marina fez um reloginho. 7 horas. Fez aqui, um ponteirinho certinho. Ir ao dentista. Colocou o ponteirinho no 3 e esse no 12. Escreveu 15 horas. Colocou 3 e escreveu 15. Festa de aniversário da minha amiga Vera. Parabéns. Olha lá, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 8. Mas aqui ela não escreveu 8, escreveu 20. Pergunta. Por que Marina anotou 15 e não 3 horas? Porque se ela anotasse 3, ia ser 3 da manhã, né? E ir ao dentista não é às 3 da manhã, é à tarde, 3 da tarde. 3 da tarde é 15, porque 12, 13, 14, 15. Letra B. Por que ela anotou 20 horas e não 8? A mesma resposta, porque a festa de aniversário não é de manhãzinha, às 8 horas da manhã. É às 20. Então, o relógio já deu uma volta e já está na segunda volta. Quando ele já está na segunda volta é porque já está de noite. Então, a resposta que você pode pôr aqui é assim, ó. Letra A. Por que a Marina anotou 15 horas e não 3 horas? Porque ela vai ao dentista à tarde.
Por que anotou 20 horas e não 8? Porque a festa é à noite, tá? Só isso. Próxima página. Vamos ver a próxima página aí. Bonitinha essa página, hein? É para pintar. Vou ler para vocês, ó. Presta atenção. Vamos ler lá no alto. Observe nos quadros cenas de um dia comum de algumas crianças. Pinte o relógio digital que está marcando o horário mais conveniente de cada cena. Então, ó, o Maurício está almoçando. Maurício almoçando, qual que é a hora que ele almoça? 7 da manhã? Às 20 horas? Ou às 12? Aham. E aqui? Kátia indo dormir à noite. Que horas que ela vai dormir? 3 da manhã? 17 horas? 21? Pinta aí é mais adequado. Lívia escovando os dentes após o jantar. Importante isso, hein? Após o jantar. Ela acaba de jantar que horas? Às 19, às 14 ou às 3? Gente, a hora que a Lívia acaba de jantar. Né? Porque aqui é de madrugada, aqui é no meio da tarde, só pode ser essa. Felipe jogando futebol no final da tarde. Qual que é o horário que é mais adequado com o final da tarde? 23? Não, isso já é a noitão, né? 11? 17? 17, né? 17 é final da tarde. Celso na escola, no período da manhã. Qual que é o reloginho aqui que marca o período da manhã? Na escola, ele já está na escola. E Eliana vendo TV à noite. Horário de ver TV à noite. Qual será mais adequado para ela? Hã? Pinta, é só pintar o reloginho, tá bem? Mais uma. Vamos para outra página. Nessa outra página aí tem o exercício 9, aí tem uma agenda da Alice, ó. Vou ler para vocês. Veja na agenda de Alice as anotações que ela fez no dia 2 de outubro. Então, ó, escola 7 horas, saída da escola às 12, almoço na casa da vovó 13, aula de inglês 16, lanche com as amigas 17 horas. Perguntinhas. Letra A. Qual compromisso Alice tem na parte da manhã? Escola. B. Complete. Esse compromisso começa às que horas? 7 e termina às 12. 12 horas é igual ao meio-dia. É para escrever meio-dia aqui, tá? 12 horas ou ao meio-dia. Ele dura quanto tempo, esse compromisso? Então, se ela chegar na escola às 7, ela vai ficar até às 8, até às 9, até às 10, até às 11, até às 12. Isso vai passar 5 horas. Ó, 7, 8, passou 1 hora. 9, passou 2. 10, passaram 3. 11, passou 4. Meio-dia, passou 5. 5 horas. Aqui você põe o número 5, tá? Qual é o compromisso de Alice às 4 horas da tarde? Volta lá na agenda dela, ó. 4 horas da tarde é igual a 16, né? Ela tem inglês. Escreve aqui, em aula de inglês. B. Em que horário ela marcou o lanche com as amigas? Só olha na agenda. 17 horas. O lanche está marcado para o período da manhã, da tarde ou da noite? Que período que é esse daí? 17 horas. Período da... 17 não, gente, desculpa, é 19. 19, tá tão pequenininho. Ô, professora cega. 19. Esse lanche vai ser à noite. Pode escrever aqui, tá? Aqui embaixo, olha, tem uma atividade que seria muito bacana a gente fazer junto, né? Ou procurar na internet alguns vídeos, fazer algumas pesquisas, né? Eu vou só explicar o que tem aqui, tá bom? Porque fica mais difícil assim, sem a gente estar perto para mostrar mais coisas. Precisa de mais recursos para isso. Ó, esse daqui é um relógio de sol, essa daqui é uma ampulheta. O relógio de sol marca o tempo, a passagem do tempo com a sombra, porque ele fica colocado lá num lugar, né, onde ele reflete a sombra do dia todo. E o sol vai se movimentando ao longo do dia. E como o sol vai mudando, a sombra que ele projeta aqui nesse instrumento
vai mudando também, né? Se diferencia. E aí ela vai apontando para os lugares onde vai marcando as horas, tá? Então, olha aqui, não dá pra ver aqui nessa imagem, tá pequena, né? Mas, ó, esse pontinho aqui, a ponta dela tá apontando aqui que de certo tem algum número aqui que projeta o horário, tá bem? E a ampulheta é construída com uma quantidade de areia específica para um período. Então, se for uma ampulheta de um dia inteiro, por exemplo. Então a pessoa colocou uma aqui, foi montada com uma quantidade de areia que demora para passar de um lado para o outro um dia inteiro. Então ela começou o dia, vira ampulheta. Aí a areia começa a passar, começa a passar. Quando ela tiver desse jeito assim, ó, tá metade para cima, metade para baixo, você lê que é metade do tempo, né? Meio-dia. Passou tudo, acabou o dia. Aí vira a ampulheta de novo e começa outra vez, tá? A ampulheta também é uma coisinha que dá até pra gente fazer de garrafa PET na escola. A gente vai voltar a falar disso, tá? Vamos para outra página. Agora estamos na página 171. Lá no alto, na página 171, tem um caminhão e tem a seguinte historinha, olha, o número 11 lá. Uma empresa de transportes estabeleceu que a cada 3 horas que seus motoristas dirigem, eles devem descansar por 1 hora. Suponha que o motorista faça uma viagem das 7 horas às 18. Faça as marcações no relógio abaixo e complete os horários. A primeira etapa já está feita. Então, ó, a primeira etapa é essa que já está prontinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele começou a trabalhar às 7 da manhã, foi 8, 9, 10 dirigindo. Das 10 às 11 ele descansou. Tá escrito aqui. Saída 7. Primeira etapa, das 7 às 10. Descanso das 10 às 11. Igualzinho, né? Marque de verde os períodos em que indicam a passagem de tempo de cada etapa da viagem em que o motorista está dirigindo. Marque de azul os períodos de descanso, de acordo com a norma da empresa. Então, ó, verde ele dirigiu, azul ele descansou. Então, vamos ver a segunda etapa? Já era 11 da manhã, ele já tinha descansado, agora ele vai voltar para dirigir. Ele precisa dirigir durante 3 horas, então, ó, das 11 às 12, 1 hora, das 12 às 13, 2 horas, das 13 às 14, 3 horas. Então, a segunda etapa começou às 11 horas e foi até às 14, coloca aqui, tá? 11 horas às 14. E ele descansou? Sim. Quando que ele descansou? De 14 até 15 horas. Então, descanso 14 às 15 horas, tá? E você vai pintar de azul esse pedacinho aqui, ó, do 2 até o 3, tá? Que, como é a tarde, é das 14 às 15, tá bom? Aí começa a terceira etapa de trabalho dele. Das 15, ele vai trabalhar durante 3 horas, ó, das 15 às 16, 16 a 17, 17 a 18. Então, escrevam aqui. Das 15 às 18 horas, ele ficou trabalhando, dirigindo. Pinta de verde, tá bom? Aqui, ó. Pinta de verde, ele tá trabalhando. E aqui, esse espacinho aqui, ó, das 18 até as 19, é o período de descanso dele, né? Você pode pintar de azul. Mas aí ele já encerrou o trabalho, né? Porque lembra lá em cima, ó, estava escrito que ele ia trabalhar até as 18 horas. Então, às 18 horas ele já vai embora para casa, né? Já acabou de trabalhar. Chegada às 18 horas. Então, ó, aqui, recapitulando. 11 às 14, a segunda etapa. Descanso das 14 às 15. Terceira etapa. Trabalhou das 15 às 18 e a chegada foi às 18. Indique qual foi a medida de intervalo de tempo decorrido em horas do momento da saída até o momento da chegada dessa viagem. Então, ó, quanto tempo ele ficou a serviço da empresa, mesmo contando também o período de descanso, tá? Então, ele ficou na empresa das 7 até as 18. Das 7 até as 18. Quanto tempo ele ficou lá na empresa? É só você contar aqui, ó.
3 horas aqui, mais 1 hora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Então, ele ficou 11 horas, né? Tá? 11 horas ele ficou na empresa. Essa última atividade aqui é só para ilustrar isso tudo aqui que aconteceu com esse motorista, olha. Por que que é importante descansar durante o trabalho? Porque quando a gente dá uma pausa para descansar, a gente consegue recuperar a atenção e a concentração e consegue até ter um desempenho melhor. Então a gente não senta e faz tudo de uma vez, né? O motorista não entra no caminhão e fica trabalhando sem parar, sem nem ir ao banheiro, sem tomar uma água, sem parar para comer, sem descansar. Senão ele vai ficar desconcentrado, sem atenção, e isso é muito perigoso. Letra B. Na escola, em que momento os alunos e professores descansam? Na hora do nosso recreio, né? Que a gente sai da sala, pode falar um pouquinho mais, fica mais livre, né? Come, vai ao banheiro, é o descanso nosso. Letra C. Quais são os riscos de uma jornada excessiva de trabalho sem descanso? A gente já ouviu muitas vezes nos noticiários de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, porque a pessoa trabalhou sem parar, né, sem uma pausa, porque pode dar sono, a pessoa pode passar mal, né, se fica muito em uma situação de muito estresse, é importante dar uma paradinha, né, senão pode causar acidentes, tá? Essa atividade aqui não precisa registrar nada, tá? Se você quiser registrar, isso que a gente falou, né? Porque é importante o descanso para manter a atenção e concentração. Na escola a gente para no recreio. E quais são os riscos? Riscos de acidentes no trabalho, tá bom? Muito bem, terminamos. Até mais.